Dizer que este cidadão aqui, Tutmés III, que viveu entre 1481 a.C. a 1425 a.C., ou seja, 56 anos de existência, precisamos ver se, bom, pouco importa, mas muito provavelmente não pode ser isso, né? Porque as pessoas não viviam tanto. 56 anos para esta época seria alguém que hoje, nos dias atuais, viveria em torno de 150. Biologicamente, nós ainda não estamos preparados para 150, mas já estamos preparados para 125, 130. Esperamos que aqui tenhamos vários candidatos e candidatas para tal. Tem um ali já, por exemplo, o resto que está rindo, né? Parece que não vai. Bom, Joaquim, como eu estou rindo também, o ponto é o seguinte, vamos esperar você lá. Não nos decepcione. Não nos decepcione. Bom, esse cidadão, Tutmés III, era conhecido como faraó guerreiro, né? Ou seja, porque gostava do negócio. Vai reencarnar como Alexandre o Grande. Apesar de ser baixinho, ele era Alexandre o Grande, de 356 a.C. a 323 a.C. e vai desencarnar com a idade de 33 anos. De Alexandre o Grande, o cidadão vai vir, olha que coisa interessante, né? As situações que se repetem. Quando, numa conversa com Chico Xavier, a respeito de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso era um sujeito, e tinha que ser, né? Muito firme. Tanto é que para fazer o que foi feito no cristianismo, porque se o Paulo de Tarso não, aqui, como Saulo, depois como Paulo de Tarso não existisse, o cristianismo não teria a dimensão que tem atualmente, não teria a abrangência que teve e, obviamente, que permaneceu. Então, era um sujeito muito firme. Esse firme, não é que ele seja só firme, mas um indivíduo assim até um pouco, que tem que ser um pouco mais duro. Até porque, vamos lembrar, não são quase 2000 anos atrás, o seu trabalho perseverante de divulgação da doutrina. Ele reencarnaria depois, né, numa tentativa de restabelecer os aspectos mais puros do cristianismo, como Lutero. E nós vemos que Lutero também era um indivíduo muito firme, muito rígido. E é natural. Nós já estamos vendo aqui, não é? O indivíduo, Tutmés III, um faraó guerreiro, reencarna como Alexandre, mantendo o mesmo padrão. E aí, numa conversa a respeito de Paulo e Lutero, o Chico diz assim, olha, não tinha essa distância entre Paulo e Lutero, mas ele diz assim, por exemplo, a título, né, de exemplo, um espírito em 2000 anos para mudar, não é tanto tempo assim. Não existem grandes alterações. As alterações não são significativas. A natureza não dá salto. Então, as mudanças para melhor não é uma coisa imposta. O indivíduo vai trabalhando gradativamente. Tanto é que desta encarnação ele vai reencarnar como Júlio, né, o César, que não chegou a ser imperador, neste período também antes de Cristo, 100 anos, no ano 100 antes de Cristo, desencarnando com 44 também antes de Cristo, aos 56 anos. Interessante, né? A faixa etária é, via de regra, praticamente a mesma. E aí sim é já um espírito trabalhado, tem todos os aspectos, é mantido ainda a necessidade de poder, mas é dado para ele, que foi importante, porque existem os aspectos que, independente de ter sido um guerreiro, são criaturas que conseguem mover milhares de pessoas. Todos os aspectos são aprendizados, apesar desse caso ser um descontrole da própria personalidade, mas são criaturas que têm uma possibilidade energética de movimentar milhares, milhões de pessoas. Tanto é que é ofertado para este sujeito, que ele é o reencarnante, né? Napoleão Bonaparte,
é ofertado a ele como missão uma condição que seria uma mudança completa nos aspectos da Europa, com grande influência, porque da França ele levaria a República. O que aconteceu? Novamente, os aspectos do poder, né? O fascínio do poder toma conta dele, como ele não foi imperador quando ele quis, ele vai se autocoroar. Né? E tanto é que, se nós olharmos as obras do período napoleônico, na França, em Paris, etc., nós vamos ver muitas referências de aspectos romanos, né, na arquitetura e na decoração, etc., realizado por Napoleão. Literalmente, aspectos da existência, que foi de grande influência, como Júlio César. Tanto é que, se você não dá para ver muito bem, mas a ponta do cedro é uma águia. Né, que é algo, são referências, você tem determinados monumentos em Paris que tem biga romana e coisas do gênero. Veja como é muito forte ainda, e a diferença é gigantesca, né? Nós estamos falando aí quase 2000 anos. Lembra lá do Chico? As criaturas não mudam assim de um momento para outro. Bom, nós verificamos que em todos os aspectos, principalmente neste, quando ele vem como Napoleão Bonaparte, é ofertado, então, uma mudança de rumo em relação, mas é respeitado o livre-arbítrio. Para nós sairmos de uma figura, né, que tem e teve uma expressão gigantesca, trouxemos para o assunto teoria e prática da culpa uma situação que um de nós poderia estar envolvido. Até porque saímos de um nível, né, mais acima para colocarmos numa condição natural. Pode ser encontrado esse caso que nós trouxemos aqui para as nossas reflexões nesse livro de Roger Ulger, que é Other Lives, Other Selves. Ele desencarnou em 2011, aonde esse terapeuta vai trabalhar, e Hermínio Miranda, voltando nesse escritor, ele vai apresentar um dos casos do Ulger nessa obra dele, A Memória e o Tempo, aonde Hermínio começa falando de um desses casos apresentados, são diversos apresentados na Memória e o Tempo. Ele inicia dizendo o seguinte: não há como ignorar ou atropelar as salvaguardas éticas que a lei cósmica embutiu nos seus dispositivos corretivos indispensáveis ao processo evolutivo do ser. Ou seja, nossas leis, claro, as nossas leis civis que controlam a nossa sociedade, é impossível se fechar todas as lacunas, não é verdade? É impossível, elas não são perfeitas. Tanto é que bons causídicos, se nós tivermos algum aqui, são conhecidos pelos aspectos de que conseguem encontrar brechas na lei. E não, né, ele não está contra a lei, ele encontra brechas na lei. Claro, porque é impossível controlar tudo, é impossível numa sociedade. Nas leis universais, não. Não dá para achar brecha. Até porque há um terreno na criatura, em nós todos, que se chama consciência, e cujo terreno não dá, de maneira alguma, para ser alterado, adulterado ou qualquer outra coisa que nós queiramos fazer. A gente pode encobri-la, mas alterá-la não. Tanto é que na 621 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona onde está inserida ou estão inseridas as leis de Deus. Na consciência. Ponto. Por um indivíduo em condição evolutiva mais primitiva, ele tem, dentro da capacitação evolutiva dele, para o nível dele, aspectos da lei que funcionam no nível dele. À medida que a criatura vai evoluindo, essas condições vão se ampliando, como é o nosso caso hoje, né? Somos criaturas muito mais responsáveis se nós fizermos uma comparação
com criaturas, não quer dizer que sejamos melhores, só estamos falando de responsabilidade, com criaturas que porventura vivam, né, em uma tribo isolada, se bem que nessas tribos isoladas, quando permite-se que os pesquisadores adentrem pelo menos para conhecer, mesmo que eles queiram continuar nessa condição, se vê já toda uma sociedade organizada. Tanto é que é fascinante algumas delas. A título de exemplo, nós sempre gostamos de ilustrar um pouco aquilo que nós estamos apresentando. A título de exemplo, entre os Yanomamis, já falamos aqui em outra oportunidade, não existem órfãos. Claro, existem órfãos, mas não existe orfandade abandonada. Porque a criança, quando é órfã de pai e mãe, né, ou seja, dos genitores, ela passa a ser filho da tribo, aonde ela vai dormir e comer na choça que ela quiser. A tribo passa a ter responsabilidade sobre ela. Igualzinho a gente, não é verdade? Muito bem, vamos continuar. Não entendi também as risadinhas, mas é igualzinho a gente. Isso porque eles não são civilizados, imagina se fossem. Né? Então veja, já está instituído leis nesta condição, na capacidade que eles estão e organizados em sociedade. Bom, trouxemos então um caso desta, não é da gata, não é? Nós trouxemos o caso dos gatos de Elizabeth, que é esse caso que o Uger trabalha e que o Hermínio Miranda foi lá e pensou do livro dele, esse caso que ele é muito significativo pela simplicidade em si, podendo, não é, de repente, servir para nós como uma pista, roteiros de situações que nós possamos vivenciar de maneira, obviamente, particular. Não é? Cada um de nós é uma história em particular. Não existem duas pessoas iguais. Somos semelhantes, não somos iguais. Tanto é que reencarna e desencarna, e ninguém reencarna e desencarna igual. Né? Pela própria condição da criatura em si, não ser uma criatura igual, e sim ser semelhante. Aspectos que nos toquem podem não tocar a outra pessoa, mesmo que essa pessoa esteja numa relação, não é, familiar próxima conosco. Bom, aos casos de Elizabeth, os gatos dela são o seguinte, ela sempre dizia, eu não posso deixá-los porque alguma coisa sempre acontece com eles, ou a culpa é toda minha, eu não cuido suficientemente deles. Por que a Elizabeth tem uma neurose? Que apesar de ser um aspecto de conhecimento, a neurose não necessariamente a gente consegue dominar. Né? Pode ser um processo obsessivo, não é obsessivo de espírito, é um processo auto-obsessivo, que você pode ter até noção que tem, mas não consegue conscientemente dominar. Ela, certa feita, ela tinha os 3 gatos dela, e certa feita ela decidiu fazer uma viagem curta. Ela viajou e pediu para a vizinha tomar conta dos gatos. Né? Pode ser que a gente tenha isso em relação a cachorro, algum pet, etc. Então ela pediu para a vizinha tomar conta dos gatos. Quando ela voltou, um dos gatos estava preso dentro de um armário, quase morto de fome. E ela, quando olha isso, ela fica horrorizada, por isso que ela diz assim, a culpa é minha. Olha que situação interessante, não é? Por isso que culpa é uma coisa que a gente carrega quando deveria exatamente trabalhar em contrário, não é verdade? Porque a culpa está sempre relacionada com um aspecto de uma realização sem conhecimento de causa. E aí, depois que se analisa com certo conhecimento de causa, em vez de trabalhar para fazer o contrário, fica-se por vezes vivenciando no passado, né? Psicologicamente fica-se preso ao passado, aonde evidentemente nós não temos, uma vez preso no passado, não temos como trabalhar as questões no presente para resolvermos essa situação a partir de agora. Por isso que o Evangelho do Cristo é tão claro a respeito desta condição de trabalharmos a questão do agora. Não é não ser precavido, deixar de ser imprevidente, né? Não ser previdente, não é isso que o Jesus nos estimula, absolutamente. Isso seria um contrassenso completo e total, mas é a condição de que nós temos só o momento presente. Né? O passado nos trouxe até aqui, é alicerce, nos trouxe até aqui, mas o que nós temos? O momento presente, porque o futuro é subjetivo.
né? Nós podemos, eu sempre costumo usar esse exemplo, não se preocupe que hoje não acontece, a gente pode entrar com o corpo na sala de passe e sair sem ele, né? Deixando-o ali definitivamente. Não se preocupe, hoje é sábado, desencarnem, é como dieta, é sempre a partir da segunda-feira. É como dieta, a gente sempre deixa para segunda-feira. Mas a realidade é, o ocorrido está num momento de desconhecimento, porque nós não erramos por vontade, nós erramos por desconhecimento. Quando a gente erra por vontade, tem consciência, ok, tem gente que tem esse aspecto, diz assim, não é possível. Não, é possível sim. Né? A questão do orgulho. Tipo assim, eu não vou me rebaixar. Tem consciência? Tem. Né? Não vou dar esse gostinho. Pago na mesma moeda. Ora, tem consciência. Tudo bem, é um direito que a criatura tem. Mas a vida não é a vida externa. A vida vai acabar necessitando de correção, ou seja, eu para comigo mesmo vou precisar de correção. Posso evitar esse tipo de situação, sim. O que acontece no caso dela? Como a neurose era gigantesca, porque ela se prendia dentro de casa por causa dos 3 gatos. Claro, nós não vamos abandonar os pets, não é? Porque há uma relação de amor, não é? Há uma relação, cria-se uma relação de amor. Que pena que eles vivam tão pouco, ou que bom que eles não falem. Porque, não é verdade? Porque se falasse, a gente morria junto. Porque você tem uma relação, você cria uma relação de amor. E uma vez, conversando com um terapeuta amigo nosso, ele disse assim, eu não conheço uma pessoa que não goste de um bichinho, não precisa ter, que não seja uma boa pessoa. É muito incomum você... Né? A pessoa ter uma relação com um animal e não ser uma pessoa com aspectos positivos. Por quê? Porque o animal, ele de fato, ele estimula aspectos em nós positivos de relacionamento. Tanto é que, já falamos isso em aula, temos aqui algumas pessoas que fazem o curso conosco às quartas-feiras, mas já falamos isso em aula. A ciência descobriu que, como também o homem, no processo evolutivo, vale a informação para você que tem pet, no caso cachorro, especificamente do gato, eu não sei. Mas o gato tem a sua importância, porque tanto é que os antigos egípcios cultuavam o gato e se encontrou muitas múmias com o gato mumificado, sinal de que ele não tinha 7 vidas, né? Porque se ele for mumificado com o dono, ele dançou quando o dono desencarnou. Mas o fato é que ele viveu, teve as 7 vidas até que o dono fosse. Mas por quê? O gato no Antigo Egito era de conhecimento, ele tem necessidade de sair, porque ele assimila a energia ambiente e leva para fora. O cão assimila a energia ambiente nele, tanto é que às vezes ele fica doente pelo dono ou fica doente com o dono. E às vezes a mesma enfermidade do dono. Mas descobriu-se que, como tem o elo perdido do homem, se utilizou teoria, inclusive, espírita, no livro A Gênese, se utilizou o corpo do macaco, aí você faz uma subdivisão, o Emmanuel é claro no livro A Caminho da Luz, né? Não houve um simples descer de árvores, há um trabalho no perispírito, e você tem uma separação, macaco da macaco, homem da homem. Né? O cão, descobriu-se que também é assim, utiliza-se o que se tinha, que era o corpo do lobo, depois tem uma cisão, lobo da lobo, cão da cão, ou seja, espiritualmente se acredita, isso ainda é uma teoria, mas é interessante como teoria, pode ser que seja comprovada que o cão foi feito para o ser humano, para servir-lhe de companhia. E a ciência já sabe que eles olham nos olhos, que foi uma maneira deles se preservarem na relação. Que incrível, né? E o porco tem a mesma inteligência do cão, por isso que também tem gente que às vezes substitui, né? Tem o porquinho, mas vamos falar aqui da neurose da mulher do gato. Vamos voltar aqui na culpa. Bom, ela vai fazer com o Dr. Unger. O Dr. Unger, Roger Unger, não era espírita, não tinha viés espiritualista,
mas trabalhava com um processo da transpessoalidade, não é? Onde você tem o psicólogo transpessoal. Ele trabalha com a reencarnação, mas não tem aspectos para frente. Ele trabalha com o problema na regressão até o momento. Bom, o Dr. Unger faz... Sim? O Dr. Unger fez uma regressão na Elizabeth e verificou o seguinte. Elizabeth vivia na Escócia, era casada e tinha 2 filhos. Um menino um pouquinho mais velho e a menina muito mais novinha. Mas coisas assim, talvez de 4 ou 5 anos entre os dois. Sai uma discussão, lembre-se que Escócia lá atrás moravam numa casa que era literalmente um casebre, ou seja, um tipo de cabana de toras, com uma porta poderosa, e era essa a condição da comunicação da casa, né, feita de toras. Foi muito utilizado aqui nos Estados Unidos também, né, uma tora encaixada em cima da outra, e é um cômodo. Muito bem, a Elizabeth tem uma discussão com o marido muito séria, principalmente em relação aos filhos que ela nunca quis ter, né? E o marido tem que sair com as crianças para resolver alguma coisa no vilarejo próximo, e ela ficou com aquela situação não resolvida da briga com ele. Quando ele volta, está um inverno poderoso na Escócia. Quem conhece a Escócia sabe que inverno lá não é para brincadeira. E está no período do inverno. Quando ele volta, ela deixou a porta completamente trancada. Ele começa a bater a porta, ela não o atende de maneira alguma, ele pede para que abra, começa uma nevasca, ele continua insistindo, ela não se preocupa e pensa, ele que vá procurar uma estalagem que se vire para passar a noite com as crianças. Muito bem, e passa a noite. Ela ouve depois, um pouco mais de madrugada, umas batidas mais fracas e acha que é ele de volta de novo, tentando entrar. Ela não abre a porta. Na manhã seguinte, quando ela abre a porta, né, a dificuldade primeiro da neve toda que havia caído, ela encontra o menino e a menina desencarnados na porta. E o marido, mais para frente, já completamente congelado, que tentou levar as crianças numa carrocinha para uma estalagem, mas ele teve uma hipotermia e desencarnou. As crianças voltaram e as batidinhas fracas na porta era do menino. Para tentar abrir, e ela não o fez, estavam os 3 desencarnados. Que ela, evidentemente, né, nessa discussão, nesta situação toda, ela acaba colocando o seguinte: por mais que fosse a situação, o sentimento de horror é inevitável, né? Porque por mais que ela não quisesse as crianças, ver os 2 desencarnados na porta por responsabilidade dela e o marido também, um pouco mais à frente, o sentimento de horror é inevitável. Então ela chora e pronuncia pela primeira vez a frase que ia ultrapassar as barreiras do desencarne ou da morte e emergeria uma existência: a culpa é toda minha. Olha a relação com os gatos. Lembra lá do gato? A culpa é toda minha, eu não sei cuidar deles direito. E o que é interessante é o seguinte, é que na sua mente uma conclusão. Ela levou para a existência seguinte a condição de que ela não confiava nela para cuidar de gente, nem mesmo dos gatos. E com isso, claro, né, tem a neurose pelo óbvio, porque o inconsciente dela continuava a martelar e enviar para o inconsciente uma mensagem subjetiva, mas de aflição, sobre a forma de um comportamento neurótico em relação aos gatos. É aquilo que nos pertence. Aquilo que nos pertence acaba surgindo das mais diversas maneiras, pedindo o quê? Correção. Não está pedindo para que a gente expie, pede para que nós resolvamos em nós mesmos. Por isso que às vezes nos espanta as situações de provas coletivas.
Como é que essas criaturas, não é, se ajuntam no mesmo local, no mesmo ambiente, passando por uma situação de característica semelhante? Como é que isso acontece e por quê? Se nós não estudamos a doutrina, dá-se a impressão de uma situação punitiva, de um Deus punitivo, que foi o hábito trazido de milênios. Né? A divindade para nós, durante milênios, precisou ser punitiva, sim, pela nossa falta de compreensão, pela nossa condição evolutiva. Não tinha nada de errado, precisava se adequar à condição da divindade, da espiritualidade, etc., ao nível evolutivo da criatura. Paulo vai dizer isso na primeira epístola aos Coríntios. Quando eu era menino, eu comia comida de menino. Agora que eu sou adulto, que eu sou homem, eu como comida de adulto. Ou seja, não adianta dar para a criança um conhecimento onde ela não está adequada para tanto. Né? Evidentemente, sim, dar-lhe a educação, mas adequando para o seu entendimento. Exatamente isso em matéria evolutiva. Na realidade, essas criaturas, por vezes, que se juntam, não é, que se ajuntam numa prova de natureza coletiva, precisam resolver em si mesmas, não é a maioria, né? Parte desse agrupamento, esse grupo que se reúne, precisam resolver em si mesmo traumas causados a si próprio ou ao semelhante, que não consegue solucionar senão com a terapia de choque. Né? É a situação da vacina, né? da injeção. Dói, mas eu preciso dela. Então é a terapia, por vezes, de choque que a criatura necessita para ela mesma, para se liberar de quem? Do problema lá? Não, dela. Do trauma que ela instituiu sobre si mesma. A relação ali das questões da regressão vai produzir, é isso que o Uger trabalhou, ela produz um alívio. A rigor, ela passou a aceitar a condição de poder deixar os gatos para ter uma vida, não é, deixar lá com uma vizinha, alguma conhecida, para ter uma vida normal. Isso é o ponto em relação ao que o Roger Uger trabalhou. Ponto, resolveu o seu problema neurótico sobre os gatos. Você pode viajar, que os gatos não vão morrer, etc. Você não precisa ficar vivendo essa neurose. Tanto é que ela passa a viajar, né, e manda até para o terapeuta um cartão dizendo, olha, eu estou despreocupada em relação à situação. Né? Gosto deles e tudo mais, mas eu não vivo uma neurose em relação a isso. Ponto. Está resolvido o problema dos gatos. Porém, existem as leis que são de amor e que estão gravadas em nossa consciência. Aí entra o Hermínio Miranda, no livro A Memória e o Tempo, trabalhando os aspectos dos desdobramentos espirituais de uma situação que ele toma, então, como exemplo. O que acaba acontecendo em relação a isso? Algum núcleo de culpa, ou seja, a responsabilidade não resolvida, ainda persiste nela, sim ou não? Ela resolveu a relação da neurose, mas tem uma situação lá atrás que não são 3 gatos, são 3 pessoas. Então veja, o trauma está gravado no subconsciente profundo e começa a demandar, não como neurose, começa a demandar a necessidade da revisão do fato. Fantástico, né? Mas é interessante isso porque a consciência ética dela, porque ela tem ética, a situação está sendo despertada através dos gatos. Ela tinha perfeito conhecimento no sentido mnemônico, ou seja, tem lógica na sua lembrança de que havia um grave erro de procedimento a corrigir para continuar o seu processo de evolução. É aí que entra a reencarnação, dando a oportunidade do refazimento. A questão de cuidar dos 3 gatos para ela, o que acaba acontecendo? São experimentações em busca da sanidade emocional da criatura. Aprender a amar o bichinho, olha a relação, e a cuidar deles, poderia mais tarde reassumir a tarefa de cuidar de pessoas. Não é genial? As leis de Deus são de amor.
Se a pessoa não tem competência, porque ainda não se sente competente a cuidar de uma pessoa, surge, por vezes, um animalzinho, alguma situação, ou não necessariamente na figura do pet. Pode ser o convite para nós visitarmos, por exemplo, crianças órfãs, não vamos em orfanatos, em casas de repouso, para ouvirmos aquela pessoa que está lá e que vai nos contar a mesma história todas as vezes que a gente for lá. Ela vai repetir a mesma história e isto é para nós um exercício de fraternidade, que vai se estendendo esses aspectos. É importante pensar nessas situações do voluntariado. Mas o componente neurótico se trazia na mensagem a angústia, o tom de um compromisso não resolvido, de um desvio comportamental ainda não corrigido, de uma desarmonia ainda ativa, estava esperando, como dissemos, o reajuste. Claro, a regressão foi benéfica, porque tira o aspecto, o episódio da neurose em relação aos animais, mas não é tudo, não está resolvido ainda. Mas tira de cima a culpa. É exatamente, nós começamos, logo a princípio na nossa palestra, é tirar a culpa. Mas o fato de tirar a culpa não significa que a gente não tenha que trabalhar para consertar. Não é consertar aquilo, porque se fôssemos para ter esta ligação de natureza, de recordação, a reencarnação seria um verdadeiro suplício. Por isso que o esquecimento ocorre para que nós tenhamos uma oportunidade nova e um processo de refazimento, que pode não ser com aquelas mesmas pessoas. Porque nós temos que entender o seguinte, muita coisa que aconteceu conosco, vamos tomar nosso exemplo, muita coisa que aconteceu conosco nesta existência mesma, nós já passamos, não é esquecemos, nós tiramos isso da frente, ou seja, nós perdoamos, sim ou não? Muita coisa pelas quais nós passamos, às vezes na infância, pela condição dos pais terem uma metodologia educacional, às vezes com certos equívocos, como da nossa parte também é possível em relação aos nossos filhos, situações que podemos ter passado por bullying em escola, ou qualquer tipo de situação que nós resolvemos isso. E tenho certeza que todos aqui estão devidamente resolvidos com esses problemas de traumas, etc. E não é esquecimento. Quando o indivíduo tira da frente, ou seja, deixa de ser primordial. Só tem uma maneira de a gente sofrer um problema e esquecer tudo. A gente tem um problema e tem Alzheimer em seguida, resolveu. Você não lembra de problema nenhum, nem de você, quem é você, se você está indo, se você está voltando, coisa do gênero. Muito bem, mas não há necessidade. Deixa de ser primordial, sai da frente. Quer dizer, você resolveu. Os cariocas têm uma palavra que define maravilhosamente, e eu gosto muito de usar e de repeti-la. Diz assim, enquanto está te dando uma gastura, a situação não está resolvida. Quando passa a gastura, está resolvido. Não quer dizer que você, ao encontrar a pessoa, morra de amores por ela. O Kardec é muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Você não tem para alguém que lhe cause um mal, etc., para alguém que se posicionou como seu inimigo, o mesmo amor do que você tem por um amigo. Ora, faça-me o favor. Vaso quebrado, você pode botar lá a cola, etc., faz o rearranjo, mas está lá. É claro, você não tem essa empatia toda, mas é não retribuir o mal recebido com o mal. Este é o ponto, que é um exercício. Então, ela resolve a neurose, mas tem que consertar, não é verdade? Tem que consertar, porque há o quê? Responsabilidade. O indivíduo, à medida que se conscientiza, ele é mais responsável. Por isso que Jesus vai dizer, muito será pedido a quem muito foi dado. Alguém vai questionar a gente? Não. Tem tribunal? Não. Tem o quê? A consciência. Ponto. Dela, a gente não escapa.
Uma hora ela diz, precisa acertar isso, ou precisa fazer mais um pouco, tão bem quanto você está fazendo. Porque não funciona só de um lado. Nós não somos um acúmulo de erros, nós somos sim um acúmulo de acertos. E tem algumas coisas que nós ainda não temos a habilidade de fazer adequadamente. Ou não é uma verdade? Agora, então não nos impressionemos pelas notícias dos grupinhos que distorcem a nossa realidade como sociedade humana nesse planeta. São grupinhos que distorcem. Simples assim. A grande maioria, se não trabalhar, não vai levar arroz e feijão para casa. Ponto. Simples assim. Isso é a condição da sociedade humana. Bom, para ela acertar a situação. Causa e efeito aparece no Evangelho com Jesus, quando o Pedro puxa da espada e vai descer a espada, e o Pedro não cortou a orelha do sujeito, ele errou o golpe. Imagina, você tira a espada na frente de um indivíduo que está armado para tentar cortar a orelha dele. Faça-me o favor, ele tentou dar a espadada na cabeça do indivíduo e ele errou. E Jesus cura lá o guarda do Sinédrio e diz para ele a frase fantástica: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. É tão genial que Emmanuel, no livro Leis de Amor, pela psicografia de Chico, traz, por favor, não vamos generalizar. Ele diz assim, o indivíduo que usou o metal para agredir o outro, reencarna por vezes na metalurgia, como trabalhador na área da metalurgia, para dignificar o metal que um dia utilizou para ferir o outro. O professor, aliás, o indivíduo que desencaminhou pessoas, em grande número, reencarna como orador espírita. Ele não disse isso, eu é que coloquei. Mas serve. Mas serve. Reencarna como professor ou professora para encaminhar as criaturas que um dia desencaminhou. Isso é lei de amor. Isso não é punição, isso é educação. Esse é o aspecto da lei funcionando em nós, ou seja, o rigor da pena, que poderia ser uma pena em relação às nossas leis, que Emmanuel vai dizer o seguinte, as nossas leis cheiram a vingança. E com todo o avanço que nós temos. Tanto é que nós damos procuração para alguém se vingar por nós. Não é? Ninguém está falando aqui para a gente aplaudir o desequilíbrio, não tomar a atitude que seja adequada, porque no próprio Evangelho, num questionamento de Kardec a São Luís, ele pergunta, é lícito desmascarar alguém que esteja enganando um grupo de pessoas? E o São Luís responde para Kardec, sim, é lícito, é justo, mas com caridade. E Jesus recomenda, chama o cara de lado, Jesus não usou esse português, né? Chama o sujeito de lado, conversa com ele que você terá ganho um amigo. Porque se desmascarar na frente de todo mundo, a coisa inverte. Né? Ou seja, então não há uma situação de cruzar os braços, de ser cômodo, de estar a par com o indivíduo que está equivocado, porque nós seremos cúmplices. Esse é o ponto. Então, esses são os cuidados. Aconteceu um buchicho no Brasil há alguns anos atrás, deve fazer uns 12 ou 15 mais ou menos. Muita gente acho que talvez nem lembre disso, que um profissional de muito sucesso, ganhando muito dinheiro pelo sucesso que estava fazendo, fez uma doação para uma determinada instituição que averigou-se que essa instituição desencaminhava os valores para ações inadequadas entre questões de lavagem de dinheiro e coisa do gênero. E aí
o indivíduo foi indiciado. E o pessoal teve um grupo que ficou revoltado. Onde já se viu, o dinheiro é dele, ele dá para quem ele quiser. Não, senhor. Eu não posso pegar, né, se eu sou um indivíduo que eu tenho muito dinheiro, eu não posso doar meu dinheiro para um traficante. Posso? Posso. Mas se ele tiver, se ele vai ter problema com a justiça, eu vou ter problema? Claro que vou. Eu estou envolvido, eu não doei? Ah, mas ele fez uma doação, e daí? Faço a doação para uma instituição que seja adequada, que seja séria. Eu vou fazer uma... mas a doou para... Não. Por isso que a caridade exige discernimento. Por isso a doutrina, que agora, né, completou dia 18, 162 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, em 162 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, obra fundamental e básica, filosófica da doutrina, é a doutrina que mais tem literatura no mundo. Lembre-se que existem religiões que estão no planeta há 8.000 anos, como o hinduísmo e o brahmanismo, que tem 8.000 anos de existência. Nós estamos falando de 162 anos. Por que né, as casas espíritas, esta particularmente, estimula tanto o estudo? Para nós ampliarmos a nossa capacidade sobre nós mesmos e temos discernimento sobre nós, as nossas ações e as nossas ações para com o semelhante. Simples assim. Né? Isso aí vem do quê? Vem de Jesus. Né? Vem de Jesus. Lembremos-nos, né, que ele aceitou um título de mestre. E quando Pedro foi falar para ele, está lá no Boa Nova de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, mas o senhor curou tanta gente, etc. Não é? E por que o senhor está assim, não é? No final do dia, não está tão alegre como nós estamos, nós os apóstolos? Porque eu não vim curar corpos, eu vim curar o espírito. E a cura do espírito se chama educação. Porque com a educação se dá dignidade para o indivíduo, né? Se dá encaminhamento. Caridade é dar educação, é dar encaminhamento, é dar norte, é oferecer oportunidades, etc. Claro, não vai se falar de evangelho para quem tem estômago vazio, mas não é ficar fazendo com que a criatura se torne um parasita. Vamos voltar para os gatos da moça. O fato é que significa que gato dela ou a nossa vida significa que a gente pode alterar o mapa da nossa vida amando, ajudando e fazendo bem. Proposta de quem? De Jesus. É a proposta do Cristo. Que diz o Kardec no livro Céu e Inferno? Entre outros aspectos, ele diz assim: quando o assunto é a regeneração de quem lesou o próximo, o arrependimento, embora seja o primeiro passo, não basta. É preciso ajuntar o arrependimento, a expiação e a reparação. Continua Kardec: o arrependimento suaviza os travos da expiação. Ou seja, você se arrependeu, eu posso eliminar o processo de expiar. Não é fantástico? Eu não preciso sofrer. Por isso que a recomendação é de evolução pelo amor ou pela dor. O amor não significa para não passar por provas. Mas na dor não precisa expiar, que é o arroxo, que é aquilo que dói, porque é para a teimosia. Você não é teimoso, teimosa? Então vem aqui que eu vou dar um arroxo. Sabe? Tipo, lembra quando nós éramos crianças? Não vou fazer a lição agora. Ah, não vai? Não. Então vai ficar sem, se tinha televisão, ou então alguma coisa que a gente gostava. Não vai comer sobremesa hoje. E a mamãe fez pudim de leite condensado. Isso, para mim, até hoje é um problema. Se eu sofrer uma pena dessa, é uma expiação completa e total. Eu vou me rasgar inteiro. Não é?
A Márcia fez para segunda-feira, vai aqui o marketing. Não, a segunda tentação, que é manjar com calda de ameixa. Aí ela me deu só um pinguinho para mim, disse assim, para eu provar. Eu disse, você não vai fazer essa tortura comigo até segunda-feira, vai. Não faça assim, eu não resisto. Eu não resisto. Hã? Já fiz. Tem umas coisas que eu sou mais frágil do que mal, como disse Jesus. Como disse Jesus, a gente tem que assumir. E aí ele diz assim, não precisa entrar na expiação, abrindo para a esperança o caminho de reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Por isso que arrepender-se não é chorar, é mudar de atitude. Não adianta ficar chorando, é mudar de atitude. Eu errei, vou mudar de atitude para não repetir essas mesmas situações. Não adianta ficar chorando em cima do leite derramado. Eu preciso tomar mais cuidado da outra vez que eu for colocá-lo no copo. Simples. Não é se eu uso a faca e uso inadvertidamente e faço um talho na mão, a próxima vez eu tenho que tomar cuidado. Mais cuidado, porque eu posso fazer coisa pior. Pronto. Agora, claro, né, é de direito de cada um procurar essa situação dessa maneira ou não. Por isso que a lei ela não é vingativa, nem mesmo punitiva, mas ela não se deixa enganar, porque é a consciência, né? Como nós dissemos, é o terreno que não é adulterado, nem de exercer o papel educativo que lhe cabe, ainda que seja não necessariamente através da dor. A dor é a minha conscientização sobre o fato e a minha rebeldia em não me corrigir em mim mesmo. Então o meu ser, o nosso, né, que é divino, que tem os potenciais divinos, que tem uma fatalidade evolutiva, nos levar à felicidade plena, dela a gente não vai escapar. Ponto. Então, não nos iludamos, a gente não vai escapar da condição de ser feliz. Acabou. Dá para ser feliz já. Mas a felicidade não é deste mundo. Cuidado com a interpretação. A felicidade não está atrelada às coisas do mundo. Se eu atrelo a minha felicidade em situações, coisas e pessoas, as situações mudam, as coisas se deterioram e as pessoas podem me mandar passear. Não é verdade? Com aquela conversinha, a maior mentira do mundo. Eu descobri que você merece coisa melhor. Ponto. Nessa hora você também pode dizer assim, mas eu prefiro ficar com esse bagulho. Pode ser? Ponto. Também é uma opção. Também é uma opção. Aliás, eu gosto de traste, eu sou colecionador de coisa velha. Ponto. Né? Mas o fato é uma realidade. As coisas mudam, as pessoas têm direito de mudar, como nós também. E se a felicidade estiver atrelada a essa situação, posicionamento, etc., seja na sociedade, família e tudo mais, né? Os filhos, por exemplo, por mais que você os ame, e você sendo mãe sabe, nós homens não temos a mesma condição, pelo menos nessa existência, não temos, porque é diferente o processo, né? A gestação, etc. Tanto é que Emmanuel diz que as mães são as médiuns de materialização de Deus, que materializam o corpo para ele colocar o espírito. É uma situação muito diferenciada, mas esses filhos um dia vão, como um dia nós fomos. Né? E a gente tem que, se tiver a felicidade amarrada, na hora que eles forem cuidar da vida deles, nós seremos infelizes. Não só infelizes, como inclusive enfermos, porque podemos agregar enfermidades de uma depressão ou até mesmo situações muito mais sérias por esta vinculação nos aspectos. Não é desprezar as coisas, não é desprezar conquistas, não é desprezar pessoas, é não se apegar, é não se escravizar.
se eu me apego àquilo que eu tenho, não é? Um dia eu vou ter que deixar. Eu posso mantê-lo, mas um dia eu vou ter que deixar. Um dia eu vou sair do planeta. E não dá para eu sair do planeta e voltar para casa e ficar querendo cuidar das coisas lá dentro de casa. Porque eu vou criar uma tremenda de uma confusão para aqueles que estão me imiscuindo sem ter consciência sobre mim mesmo. Tem vários depoimentos dessa natureza. Um dos depoimentos no Mundo Maior de André Luiz é um indivíduo que ele era muito rico, mas extremamente sovina, e o sofrimento dele, narrado pelo André Luiz através da psicografia do Chico, era ver a família gastando dinheiro. Aí ele ficava, eles estão gastando tudo. E a família liberou geral porque o Muquirana morreu. Né? Ou seja, porque era assim, o cara era tão muquirana que a azeitona era para lamber e passar para frente. Imagina, né? Tendo dinheiro. A tortura do sujeito era ver a família gastando. Ou seja, imagina, o indivíduo desencarna. Não, e outra coisa, desencarna e fica apegado. No livro Abadia dos Beneditinos de Rochester, pela médium Vera Krijanovski, o indivíduo tinha um cofre de ouro. Ele desencarnou, ele era tão apegado que ele ficou abraçado num cofre de ouro. Nos domínios da mediunidade, a moça está presa no espelho. Né? Ou seja, se você compra o espelho, você leva o brinde junto, que é o espírito. Né? Se você gosta de antiguidade, na hora que você vai comprar, dá uma rezadinha antes, que é para garantir e deixar o brinde. Deixa o brinde. Né? Você sabe, olha, eu vou levar o espelho, não você. Mas é uma realidade. São os apegos das criaturas. Não é por isso que o que faz com que a pessoa mude? Né? Não é o sofrer, o lembrar-se, o chorar. É a mudança. É exatamente esta medicação, que se chama amor, que de fato cobre, porque para que você ame, para que você seja uma pessoa melhor, num planeta ainda de espíritos em expiação e provas, é muitas vezes, na relação, muito difícil. Exige muito, não é verdade? Desprendimento, paciência, equilíbrio, vontade, etc. E é exatamente esse exercício de amar que resolve. Por isso que, na hora que, diante do problema, seja ele amarrado lá atrás, seja ele no momento atual que nós tenhamos consciência, opte pela medicação do amor. Opte pela medicação que é nos dada pelo médico de almas, que é Jesus. Mas não é só tomar a medicação. É tomar a medicação e lembrar-se de uma coisa, que a gente precisa tomar a medicação como nós fazemos numa terapia, não é? Num tratamento normal. Não é tomar o remédio e manter a mesma estrutura, né? Para que a enfermidade não dê continuidade. É tomar o remédio e mudar a atitude, para que nós nos mantenhamos saudáveis depois do período enfermo. Então Jesus faz essa recomendação. Tomar o remédio é exercitar o amor, mas manter-se saudável, ele nos ensina para que a gente faça exatamente o seguinte: vá e não erres mais, para que não nos suceda pior, para que a enfermidade não nos visite com uma virulência muito maior, para que nós tenhamos, acima de tudo, no exercício do amor, paz. Falando em paz, muita paz a todos. Muito obrigado.